Olá, meu nome é Camille Farias e hoje eu vou contar pra você a minha experiência com o arquétipo da Fênix. E que comece a falaçada sobre esse arquétipo, que chegou momentos da minha vida que eu tinha raiva de estar vivendo esse arquétipo, mas hoje eu agradeço por viver ele. E você já vai entender tudo, eu sei, tá super confuso agora, mas eu prometo que você vai entender. Então eu passei uma vida inteira sendo uma sobrevivente. Eu passei por situações na minha vida que exigiram sobrevivência de mim desde muito cedo. Só pra você ter uma noção, quando eu tinha 5 anos, um padrasto que eu tinha me envenenou. Ele colocou veneno de rato na caixa d'água, eu tomava a água da caixa d'água porque aqui no sul, até um tempo atrás, era permitido que você tomasse água por conta da pureza, né? Então podia tomar água direto da caixa d'água que não tinha problema. E eu tomava água do banho, porque eu amava tomar água do banho quando era criança. Eu tomava água da torneira e tudo aquilo foi me deixando extremamente envenenada até o dia que eu e a minha mãe fomos no médico para ver o que estava acontecendo conosco, porque a gente mexia a cabeça e parecia que o nosso cérebro estava se movendo dentro da cabeça. E aí foi diagnosticada que eu estava envenenada, ela também. E aí a gente teve que passar por uma série de tratamentos. Eu com 5 anos de idade tendo que entrar no ML aqui de Curitiba. Foi péssima essa experiência na minha vida. Eu tive que fazer muita terapia para limpar esses traumas. E eu passei praticamente boa parte da minha infância tendo que sobreviver. Sempre ocorreu muitas perseguições em relação a mim e a minha mãe, porque a gente vive num estado majoritariamente branco, e aqui não é entrando em vitimismo, é apenas contando o fato da realidade do que eu passei com a minha mãe. E minha mãe sempre foi uma pessoa que trabalhou muito, concursada, passou em primeiro lugar, não deve nada pra ninguém. Nisso ela teve bons ganhos financeiros. Então era sempre comum que a nossa casa fosse a mais bonita da rua. Minha mãe sempre tentou dar de tudo do bom e do melhor pra mim. E isso chamava muita atenção, porque tinham famílias brancas que eram os nossos vizinhos e não tinham a metade daquilo que a minha mãe, como uma mãe solteira e negra, tinha. E nisso começaram a ter várias perseguições de nós, de vizinhos atacando. Para vocês terem noção, teve uma discussão que o vizinho começou a culpar minha mãe pelas tragédias da vida dele, e ele tacou um copo no portão e aqueles estilhaços quase pegaram no rosto dela. Então eu desde criança passando por muitas situações de violência, então a gente teve que mudar de casa, sair de uma casa de 8 cômodos enorme para o fundo da casa de uma amiga que abriu às pressas pra gente entrar, porque a gente não teria tempo de esperar os processos e burocracia de um aluguel. E essa pessoa, gentilmente, até hoje agradeço essa pessoa, ela abriu as portas pra nós, pra gente morar no fundo da casa dessa vizinha. Depois, com o tempo, olha, foram N situações que eu passei, que se eu contar aqui a vibração vai ficar muito baixa, então prefiro não compartilhar, que eu tive que sobreviver. Então, eu morria, a sensação que eu tinha é como se eu tivesse perdido boa parte da minha vida, e aí eu tinha que ter forças, levantar e seguir em frente. Então, o arquétipo da Fênix, ela foi muito constante, é constante para falar a verdade até hoje na minha vida. Só que hoje eu tenho uma outra consciência sobre esse arquétipo. Há mais ou menos 2 anos atrás, eu amaldiçoava muito esse arquétipo. Eu falava, não sei por que cargas d'água eu vivo essa fênix tão presente na minha vida. Eu odeio esse processo de estar morrendo e renascendo. E eu não tenho mais força, eu tô cansada. E até que com muita terapia, com muito desenvolvimento espiritual, consciência, conversa com a espiritualidade, chegou para mim a seguinte consciência: como que é possível que eu saísse daquela realidade que eu vim se eu não passasse por várias mortes ao longo da minha vida? Foi muito a questão de tirar um olhar de vitimismo, de achar de que eu estava sendo vítima da situação e colocar no lugar uma consciência de aprendizado. Sim, eu passei por muitas batalhas na vida desde muito cedo, mas foram graças a essas batalhas que eu tô aqui falando pra você hoje, que eu me tornei terapeuta, que eu me tornei a pessoa que eu sou. De uma pessoa que saiu amaldiçoando o arquétipo da Fênix, hoje eu venho agradecer esse arquétipo porque é a partir da morte que nasce o novo. É o ciclo da gente permitir que a lei da impermanência atue na nossa vida, permitindo que essas mortes, levando tudo aquilo que não serve mais, flua na nossa vida, siga em frente, dê espaço para as coisas novas. Então, para as coisas novas nascerem, algo antigo tem que morrer. E é justamente isso que trabalha o arquétipo da Fênix. E por que eu tô falando do arquétipo da Fênix na minha vida? Porque ele é a expressão do arquétipo da minha vida. Se olhar todo o contexto da minha vida,
o arquétipo da Fênix tá lá. Tanto que eu digo que todos esses processos que eu passei, a maior qualidade, a maior virtude que eu desenvolvi foi a resiliência. Sabe o bambu que enverga, mas não quebra? Pois é, prazer, sou eu. A vida, né, já trouxe bastante situações em que eu achei que eu ia quebrar e não ia voltar mais. Mas do nada a gente ia se arrumando, se aprumando, com muito amor da minha mãe, com muito amor de Deus, de toda a espiritualidade, com muita força, muito apoio. E a gente foi se tomando para si de novas estruturas. Então, se você está pensando em ativar o arquétipo da Fênix, esteja preparado para se colocar num lugar de aprendizado. Porque se você transforma a tua consciência para algo diferente disso, você pode ter certeza que o vitimismo vai bater e você não vai gostar de ativar esse arquétipo. Então, se você quer realmente ativar o arquétipo da Fênix, esteja consciente ao aprendizado que ele pode trazer.